Tiago, diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos, quem escreve essa carta aos Tessalonicenses foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele prega o Evangelho na cidade de Tessalônica. As pessoas se convertem e uma comunidade se reúne ali. E é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, ele tem muitos elogios a essa igreja. Se a gente observa o contexto, os versículos anteriores e posteriores, nós vamos observar, por exemplo, no versículo 3, que Paulo, ele fala que aqueles irmãos tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja que vivia a prática do Evangelho. Depois, no versículo 6, você vai observar que Paulo diz como efeito: nos tornasses imitadores nossos e do Senhor. Tá? Então, era uma igreja que imitava Cristo Jesus no seu dia a dia. Tá? Uma igreja que se esforçava por ter um bom testemunho diante da comunidade. Por isso, no versículo 7, Paulo vai dizer que aqueles irmãos haviam se tornado um modelo para todos os crentes da Macedônia. Olha que interessante, né? Então Paulo olha para esses irmãos e Paulo diz assim: olha, vocês são crentes que têm demonstrado verdadeira conversão. Vocês são crentes que têm sido orgulho para nós que pregamos o Evangelho para vocês, porque nós temos ouvido falar do bom testemunho de vocês, e vocês têm que se comportar como verdadeiros imitadores de Cristo. Vocês têm sido modelo. Olha que bênção, né? A ideia de modelo aqui é algo a ser copiado, né? Nós copiamos modelos, né? Algo a ser copiado. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele elogia essa igreja, a firmeza desses irmãos. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são modelos, que vocês têm sido imitadores de Cristo Jesus por onde vocês passam. E aí, mas o versículo 5, que para mim é o versículo central, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o seguinte: como foi que esse Evangelho chegou até vocês? Como foi que o Evangelho, ele foi proclamado para a vida de vocês? Por quê? Para que aconteça tudo isso, queridos, há uma forma do Evangelho ser pregado para que as pessoas se convertam. Por que eu estou dizendo isso? Isso é extremamente importante, porque hoje é comum, em muitos meios, em muitos arraiais evangélicos, negociarem os valores do Evangelho para que as igrejas encham de gente. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque na verdade é comum você encontrar igrejas cheias de gente e um testemunho cristão lá embaixo. Vida cristã péssima, entendimento do que deve ser o Evangelho ridículo. Uma coisa absurda o que nós temos visto acontecer nos dias de hoje. Pessoas que declaram fé em Cristo Jesus e são homossexuais, pessoas que declaram fé em Cristo Jesus e são pinharadas, pessoas que declaram fé em Cristo Jesus são más pregadoras, pessoas que declaram fé em Cristo Jesus estão indo para os motéis finais de semana com os namorados e as namoradas, pessoas que declaram fé em Cristo Jesus e têm um péssimo testemunho na sociedade. Mas chegou domingo, essas pessoas vão para a igreja, chegam lá, elas adoram a Deus, levantam a mão para o céu e saem de lá. Queridos, é uma coisa muito triste. Eu estava conversando esses dias para trás com uma prima minha. Essa prima minha, ela é da igreja presbiteriana independente. É uma igreja que saiu da nossa, rompeu com a nossa há muitos anos atrás,
se tornou igreja presbiteriana independente. E ela estava me contando, queridos, que a igreja dela é uma igreja que está entrando por um caminho complicadíssimo. Não há mais limites, não há ensinado o evangelho bíblico e as pessoas têm vivido do jeito que elas querem. Então, há uma abertura para que o homossexualismo invada a vida das pessoas e eles podem frequentar a igreja. Há casais de namorados se relacionam sexualmente, livremente, e ela falou: olha, mas eu estou deixando a minha denominação, porque a minha denominação se corrompeu de tal forma que não tem mais condição de viver, não tem mais condições de frequentar a minha. Então, extremamente perigoso, queridos. Tá? O nome disso é liberalismo teológico. Tá? Liberalismo teológico é uma tragédia para a vida da igreja. Quando ele entra na vida da igreja, ele acaba com a pregação do Evangelho. Então, vamos observar no versículo 5, tá? O que Paulo vai dizer aqui, e a gente vai aplicar algumas coisas aqui para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Então, primeiro, Paulo está deixando claro que o que ele pregou para aqueles irmãos ali foi o Evangelho. O Evangelho. Tá? Por que é importante a gente destacar isso, queridos? É importante a gente destacar isso porque nós precisamos entender que o que traz vida eterna, o que traz salvação para a vida das pessoas é a pregação do Evangelho. Lembra que nós meditamos durante 2 dias aqui, eu acho que no sábado e no domingo, sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 4, sobre a parábola do semeador, né? E a parábola do semeador conta a história de um semeador que saiu a semear essa semente que foi lançada no chão, é a semente do Evangelho, e os corações é a terra. Então, o Evangelho foi lançado em vários tipos de coração, tá? Até que caiu um solo rochoso, um solo espinhento, outro caiu à beira do caminho, mas teve uma porção dessa palavra que caiu naquilo que Jesus chama de terra boa terra. E essa boa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, queridos, o que essa parábola nos ensina é o mesmo que Paulo está ensinando aqui, é a pregação do Evangelho que é capaz de transformar o coração do homem pecador. Por que, queridos? Sem o Evangelho, sem a pregação do Evangelho, as pessoas jamais terão oportunidade de, primeiro, reconhecer o quão pecadoras elas são e o quão necessitadas elas são de um Salvador e de um Redentor. É o Evangelho que anuncia isso para as pessoas. Eu já disse isso aqui em outra ocasião. O Evangelho é as boas novas de salvação, não é? Isso é o Evangelho. Porém, antes de ser as boas novas de salvação, o Evangelho precisa ser a má notícia. Qual é a má notícia? A má notícia é que sem Deus, o homem está caminhando, afundado nos seus pecados, rumo ao inferno. Aquele lugar de perecimento eterno, de morte eterna. Então essa é a má notícia do Evangelho. Porém, a boa notícia do Evangelho é que em Cristo Jesus nós somos novamente reconciliados com Deus. E através de Cristo, Deus nos vê como pessoas santas, salvas e remidas nesse mundo. Então, queridos, todo mundo precisa desse encontro com Cristo Jesus. Todo mundo precisa ser alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus na sua vida. Essa é a boa mensagem do Evangelho. E era isso que Paulo anunciava para as pessoas. Mas ele diz: o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Poder, queridos, é uma palavrinha grega, significa dínamos. De onde vem, queridos,
a palavra dinamite, algo que explode, algo que impacta, algo que faz diferença e que nunca mais as pessoas que são alcançadas por esse poder do Evangelho, elas nunca mais serão as mesmas pessoas. É um transplante de coração que acontece, uma mudança radical, algo transformador. Queridos, não tem dessa. Uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se ela algum dia ela se converteu a Cristo Jesus, ela nunca mais viverá da mesma forma que ela viveu anteriormente, porque o Evangelho é esse poder transformador. Observa a vida de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, Paulo perseguia cristãos, Paulo colocava cristãos na cadeia, ele odiava o povo de Deus, ele odiava crente. Mas um dia, queridos, esse poder do Evangelho, Jesus Cristo, apareceu para ele, e Paulo nunca mais foi o mesmo. Paulo mudou completamente a rota de sua vida, e é isso que nós chamamos de conversão. Paulo abriu mão dos seus amigos, Paulo abriu mão da sua religiosidade, Paulo abriu mão dos seus conceitos filosóficos, ele se rendeu aos pés de Cristo, queridos, e morreu por esse Evangelho, viveu a sua vida pela causa do Evangelho. E você vê gente que por qualquer motivo, queridos, está trocando Cristo por churumelas. Lembra daquele personagem chicanismo? Você é churumelas, trocando Cristo por nada, está parecendo Judas, por umas moedinhas de prata, trocando a vida com Deus por qualquer coisa. Não, queridos, o Evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas. Então, quando esse poder no Espírito Santo, ele acontece, queridos, a pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus, ela tem a sua vida completamente impactada pelo poder do Evangelho. E ele vai dizer o seguinte: esse Evangelho não chegou tão somente em palavra, mas em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Convicção, queridos. Convicção tem a ver com firmeza. Firmeza. A convicção tem a ver com certeza. Certeza. Você tem as suas convicções, não tem? Você tem as suas convicções. Nós temos, eu tenho as minhas convicções. Mas tem uma convicção que todo o povo de Deus precisa ter. É a convicção de que nós vamos caminhar por toda a nossa vida, servindo a Cristo Jesus, aconteça o que acontecer. E quando a gente morrer, nós temos a convicção de que nós viveremos eternamente na presença de Cristo Jesus. Nós vamos ter algumas convicções muito firmadas no nosso coração enquanto caminhamos nesse mundo. A convicção de que nós somos eleitos de Deus, salvos pela graça de Cristo Jesus. A convicção de que nós somos perdoados por Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador. A convicção de que nós fomos chamados por Deus, e esse chamado alterou o curso da história da nossa vida. A convicção de que nossa família é de Cristo Jesus. A convicção de que nós fomos chamados para servir a Deus na nossa igreja local. A convicção de que a palavra de Deus, ela é real e ela muda por completo o rumo da história das nossas vidas, e eu vou viver por essa palavra. Convicção, queridos. Crente não titubeia. Nós temos convicções. Convicções. Se alguém fala uma besteira, uma heresia perto de mim, eu tenho convicção. Convicção. Esses dias para trás, alguém falou eu não me lembro se foi uma piada imoral, alguém falou uma besteira, eu tive uma convicção, eu precisava fechar a cara.
Ainda que as pessoas me achem chata, sem graça, mas a convicção de que eu não vou dar mau testemunho. Crente é alguém que caminha com convicção. E por fim, querido, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Procedimento é vida. Procedimento é como eu vivo nesse mundo. Como você tem vivido nesse mundo. O que as pessoas falam a seu respeito? Eu estou nem aí no que as pessoas falam ao meu respeito. A vida é minha, sou eu que pago minhas contas. É verdade, eu sei pagar as suas contas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos tornamos crentes, nós precisamos entender que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. O nosso procedimento chega à frente das nossas palavras. E as pessoas estão de olho em nós, no sentido de procurar coisas para nos acusar. Como tem sido a sua vida diante da sociedade? Você mora aqui em Aparecida de Minas, você tem seus relacionamentos, você tem suas amizades, você tem o seu círculo de relacionamentos que você convive todos os dias. A pergunta que eu te faço é: as pessoas te veem como cristãos? Como as pessoas te veem? Como cristão, como fofoqueiro, como mal pagador, como pessoas com a boca suja, como pessoas imorais, pessoas que estão sempre ali esperando uma oportunidade para exercer sua imoralidade, como beberrões, como o que as pessoas têm te visto na sociedade. Presta bastante atenção nisso. Nós temos um grande desafio diante da sociedade, é ter um procedimento que honre a Deus, ter um procedimento que leve as pessoas a verem em nós a presença de Cristo Jesus ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa vida. Esse procedimento, queridos, é o que tem faltado na vida de muita gente. Como eu disse lá no início, é muito triste a gente ver pessoas que declaram fé em Cristo Jesus e estão fazendo coisas completamente contrárias à vontade de Deus. Jovens que declaram fé em Cristo Jesus e estão dormindo com seus namorados. Homens e mulheres declaram fé em Cristo Jesus e estão adulterando. Pessoas que declaram fé em Cristo Jesus e vivem a vida afundada nos seus vícios. Pessoas que declaram fé em Cristo Jesus, mas são más pagadoras. Vocês conseguem compreender que isso é um mau testemunho? Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi há algum tempo atrás. Dizem que César foi um grande Alexandre o Grande, né? Foi um grande conquistador, por isso mesmo tem esse nome de Alexandre o Grande. Dizem que tinha no exército de Alexandre um soldado muito medroso. E no meio de uma batalha, diz que Alexandre chegou, falou, e alguém disse para ele: tem um soldado que está escondido em uma caverna. Se escondeu para não guerrear por medo de morrer. E diz que Alexandre chegou para esse soldado, foi lá na caverna, ele estava lá tremendo de medo. Alexandre pegou ele pelo colarinho, levantou ele e falou: qual que é o seu nome, soldado? Ele falou: Alexandre. O mesmo nome, né, do Alexandre Grande. Falou: qual é o seu nome, soldado? Alexandre. Ele repetiu pela terceira vez: qual é o seu nome, soldado? Ele já tremendo disse: Alexandre. O Alexandre Grande olhou para ele e disse: ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Entenderam a questão? Sim. Ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Porque um homem que tem o nome de Alexandre não pode ser um homem
Mas nós precisamos ter igreja com pessoas verdadeiramente plenas, que têm um procedimento que verdadeiramente reflete a vida de Cristo nas suas vidas diárias, nas suas vidas diárias. Pessoas que demonstrem temor de Deus, pessoas que demonstrem no seu viver diário caráter cristão, amor pelo próximo, empatia, pessoas com bom testemunho dentro das suas casas, fora das suas casas, nos seus ambientes de trabalho, pessoas que honrem a Cristo com o seu viver, se é jovem, lá na escola, na faculdade, no meio dos seus amigos, se é que vai sobrar algum amigo que joga cristão. Às vezes não sobram os amigos, não. Porque muitos amigos vão rejeitar a amizade como cristão. É um preço a se pagar, queridos. Existe um preço a se pagar pelo cristianismo. Certa vez, eu li uma frase numa camiseta de um jovem, achei interessante, que dizia: você quer saber o que é ser rebelde? Se torne cristão de verdade. E rebele-se contra o mundo. Rebele-se contra o mundo. A vida cristã é uma vida de se pagar preço. Por isso Jesus ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É vida de renúncia, é vida de abandono de maus hábitos, é vida de entrega total a Cristo Jesus. Por que esses irmãos aqui, queridos, eles se comprometeram de tal forma que eles se tornaram imitadores, modelos do povo de Deus, para o povo de Deus? Porque eles viram em Paulo esse procedimento de alguém que deu a sua própria vida em favor do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, queridos, o Evangelho não é só palavra, mas é palavra também. O Evangelho é esse poder do Espírito. O Evangelho gera convicção e o Evangelho gera procedimento, ou seja, vida coerente com a mensagem que se prega. A mensagem que se prega. Imagine vocês, queridos, se eu, o Wesley, pastor dessa igreja, estivesse aqui domingo após domingo, pregando para vocês, fazendo um monte de coisa errada aí fora. O que iria acontecer? Provavelmente, em pouco tempo, nenhum de vocês gritaria aqui: esse cara é doido, esse cara é incoerente, esse cara vai lá pregar a Bíblia para nós e está aí apronta com a mulher, apronta com os filhos. Aí, tá vendo? Já imaginou, queridos? Já imaginou? Exatamente. Então, queridos, mas entendam uma coisa, queridos. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que a gente não pode ser incoerente, mas isso serve para a minha vida e serve para a vida de qualquer um de nós. Nós não podemos ser incoerentes com relação ao Evangelho que nós anunciamos. É crente, bora lá, bora afirmar com Jesus. Nunca esqueço uma palavra do pastor Lúcio de Berlândia. Ele disse certa vez no congresso para jovens, ele disse o seguinte: olha, você quer ser mundano? Seja um bom mundano. Vá para o mundo, vá viver sua vida no mundo, vá viver como os incrédulos, se é isso que você quer para a sua vida. Agora, se você quer ser crente, consagre a sua vida a Deus. Comprometa-se com Cristo. Lembre-se que o Evangelho exige de nós renúncia, exige de nós comprometimento de vida e, acima de tudo, procedimento cristão. Amém? Que a gente possa se comprometer cada dia mais com Cristo Jesus. Isso não é um peso para quem é crente, de jeito nenhum. Não é. Na verdade, isso é um grande privilégio para quem já foi alcançado pelo poder do Espírito Santo. Ter compromisso e comprometimento com a causa do Evangelho. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Vamos
mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção e em compromisso de vida. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Santo Espírito trabalhe o coração de cada irmão aqui nessa igreja, para que tenha uma vida coerente com o Teu Evangelho. Gera em nós, gera no nosso coração, Deus, esse compromisso de vida, para que as pessoas aí fora possam ver os nossos pequenos Cristos e possamos ser imitadores de Cristo Jesus, para que a cidade de Aparecida de Minas possa ver o Cristo através da vida dessa igreja. Ó Pai, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas vivas do Senhor desse mundo. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a plena consolação do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.